Diga para alguém que está do seu lado: esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória. Gênesis capítulo 8, versículo 18. Está escrito assim: saiu, pois, Noé com seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, aleluia, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, e nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aleluia. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Tome o seu lugar, por favor. Eu ainda vou ler numa outra versão, que é a versão que os irmãos botaram aqui, a NVT, que diz assim: Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocausto alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e seus propósitos se inclinam para o mal desde a sua infância. Nunca mais destruirei todos os seres viventes. Nunca mais destruirei todos os seres viventes. Todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa é uma aliança do Senhor conosco, com a terra. Por isso, irmãos, queria que você prestasse bastante atenção. Você pode adorar, glorificar, isso não me atrapalha, porque se precisar eu também paro. Eu gosto da chapação, mas o que eu gosto mesmo é de entender, porque a gente só desfruta aquilo que entende. Mateus 13,19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, o maligno toma-lhe a semente. Então, às vezes, o problema é que a gente não entende. Ouve, mas não compreende. Ouve, mas não discerne. Ouve, mas não interpreta corretamente. E aí, não interpretando corretamente, aplica também errado, né? Ouve, interpreta errado e aplica errado. E aí vai vivendo uma coisa errada, achando que está fazendo a coisa certa. E às vezes achando que está fazendo para Deus. E Deus vai dizer: não foi isso que eu disse, não foi isso que eu falei. Então, chegar a Deus a partir de mim e não dele, não cumprirá o propósito. Gênesis 8, versículo 18 ao 22, Noé sai da arca e faz um altar. E Deus sente o cheiro suave. E aí Deus fala o que você ouviu aqui. Deus disse: olha, não vou mais fazer isso que eu fiz com a terra. Estava falando do dilúvio. Não vou mais destruir o homem, os seres vivos. Não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Então eu espero, se Deus não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem, eu espero que Deus restaure a terra por causa de Jesus. Você não gostou da ideia?
Eu não estou esperando o fim do mundo, eu estou esperando a restauração dele. Porque se Deus falou que não vai fazer mais, ele não vai mais destruir a terra por causa do homem, então ele vai restaurar a terra por causa de Jesus. Porque Jesus não veio só para tirar o homem do pecado. Jesus não veio só para que a gente virasse gente boa. Jesus não veio só para salvar o homem, ele veio para redimir toda a criação, irmãos. Toda a criação, amém? Toda a criação. Então eu estou esperando, crendo nisso, que virá uma restauração de todas as coisas, a partir de nós. Agora, para mim restaurar alguma coisa, eu preciso ser restaurado na minha aliança, porque já está pronta, Jesus já fez, mas tem muita gente que ainda não entrou na sua plenitude. E um homem, irmão, que não nasceu de novo, para mim ele ainda não tem uma aliança com Deus. Eu não estou falando do cara que vai na igreja, da família que vai na igreja, que dizima, que oferta. Estou falando daquela pessoa que nasceu de novo. Você vai ver a conversa com Jesus e Nicodemos perguntando: Senhor, Nicodemos não entendeu. Jesus está dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele disse: como que é isso, nascer de novo? Eu volto para o ventre da minha mãe? Jesus: não, você tem que nascer da água do Espírito. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que mudar a sua natureza. Irmãos, o problema do homem é uma questão de natureza, não é uma questão de comportamento. A gente muda o comportamento, mas não muda a natureza. A gente fazia coisa errada e agora a gente quer fazer coisa certa. E a gente acha que fazendo a coisa certa no lugar da coisa errada já nascemos de novo. Não, a questão é uma questão de natureza. Porque quando Deus criou o homem, Ele fez o homem à sua imagem. Imagem fala de natureza. Segundo a sua semelhança, fala de identidade. Para que o homem domine sobre todas as coisas. Se esse homem que nasceu para dominar todas as coisas e está sendo dominado por alguma coisa, então ele ainda não encontrou a sua natureza e a sua identidade. E ele vai ter que encontrar a sua identidade em Cristo. Então, se você olhar o capítulo 8, você vai ver Noé saindo da arca com toda a sua família, e a primeira coisa que Noé faz é um altar e sacrifica os animais puros que estavam com ele por um ano. Esses animais ficaram por um ano com ele na arca. Choveu 40 dias e 40 noites, mas Noé ficou na arca por um ano. Você imagina, por um ano. E aí Noé sai, a primeira coisa que ele faz é um altar e faz um sacrifício ao Senhor. Então você vai perceber que a maior obra de Noé não foi construir uma arca, foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. Então a sua maior obra não é a empresa que você tem, não é a igreja que você tem, não é o negócio que você tem. Essa não é a sua maior obra. É o que você está restaurando na terra a partir disso que você está fazendo. Porque se Deus diz para você abrir uma empresa, essa empresa ela tem um propósito de restaurar a terra, restaurar a forma de fazer negócio. Se você tem um comércio, você tem a obrigação de restaurar a forma de fazer comércio. Se você é um atleta, você tem a forma de restaurar esse ambiente, esse ecossistema. Amém? Nós precisamos entender isso, porque tudo é um ministério. Agora, se eu não entendo o sacerdócio, como que eu vou exercer o meu ministério? Eu preciso entender o meu sacerdócio. Aí não é, eu não quero me perder, gastar muita energia aqui, mas Noé sai da arca, faz um altar, adora a Deus, Deus sentiu um cheiro suave, a Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício. Imagina, o cara está na arca um ano. Aí por isso que ele plantou uma vinha e encheu a cara, irmão. Imagina. E a sogra não estava na arca ainda. Era só a esposa. E os filhos e as noras. E você vai perceber que ninguém gerou filho enquanto Noé estava fazendo a arca. Enquanto Noé construiu a arca com seus filhos naquela casa, ninguém gerou filho. Porque quando você está fazendo algo coletivo, a impressão que dá é que Deus não permite você julgar em causa própria, você gerar em causa própria. Quando você está fazendo algo coletivo, porque do que adianta uma igreja crescer se ela não transforma a terra? Ela está trabalhando em algo pessoal e não em algo coletivo. Do que adianta
eu ter um grande negócio e isso não está sendo usado para redimir nada, para restaurar nada. Eu estou pensando só em mim. Do que adianta ter uma igreja cheia de gente vazia, que não discerne a mão direita da esquerda, irmão? Pensa nisso comigo, querido. Então o objetivo de nós estarmos juntos, servindo ao Senhor, nós estamos labutando numa causa coletiva. Façamos. A ideia de Deus é façamos. Pai, qual é a oração que Ele ensinou para nós? Pai nosso, pão nosso. Pai é nosso, o pão é nosso. O pecado da terra também pode ser nosso. Por isso nós intercedemos por Ele, por isso nós clamamos por Ele, por isso nós oramos para que o Senhor mude as coisas, mude a situação. Agora, como Deus vai mudar alguma coisa se não começar por mim? Essa mudança tem que nascer primeiro em mim. Eu preciso acordar para isso. Gênesis 8, Noé sai da arca, faz um altar. Gênesis 9, Deus recomeça o plano. Aí você vai ver o versículo 12 de Gênesis 9. Bota aqui o versículo 12 de Gênesis 9 para mim. Diz assim, ó: então disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei um arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Vai lá. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês. Você pode imaginar Deus esquecendo alguma coisa? Então por que Ele diz, eu me lembrarei? É para você lembrar, irmão. Tem coisa que Deus fala que não é Ele que precisa. Ele está dando. Deus é pedagógico, Ele está ensinando a gente. Eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Versículo 17. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. É com você que Ele está afirmando. Então é comum você ver uma tempestade, não vê? Vem uma tempestade, não vem? Passa a tempestade, parece que vai acabar o mundo naquela tempestade, não parece? Aí depois aparece o quê? Um arco-íris. Já houve tantas coisas do arco-íris, não é? Que se você passar por baixo, fica rico. Tem gente correndo atrás de arco-íris aí, irmão. Se é uma aliança, nós estávamos conversando isso hoje aqui. Por que aparece só a metade? Se a aliança é uma circunferência. O Senhor disse, esse é o arco. Onde é que está a outra metade, irmão? Eu espero que ela esteja na eternidade. Mas só aparece a metade. Porque o Apocalipse capítulo 4, versículo 3 está escrito assim: aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com um brilho semelhante ao da esmeralda circuncidava seu trono. O arco-íris, irmão, é uma circunferência. Mas aqui para nós só aparece a metade. A outra metade está onde, irmão? Tomara que esteja no trono. Eu não sei se isso é importante para você, mas deixa eu te falar uma coisa. Por pior que seja a tempestade que passa na sua vida, isso não é o fim. Eu vou repetir: por pior que seja a tempestade na sua vida, tem um sinal de Deus. Eu sei que esse sinal foi dado em relação ao dilúvio, mas eu quero usar isso para dizer para você: por pior que seja a tempestade, tem uma aliança. Deus tem uma aliança com você. Não vai terminar assim, amém? Deus tem uma aliança com a sua casa. Deus tem uma aliança com você. Aí você vai descendo, Gênesis 10 fala da descendência de Noé, Sem, Cão e Jafé. Aí você vai em Gênesis 11, versículo de 1 a 7, fala do desempenho deles para construir uma cidade e uma torre, a famosa Torre de Babel. O ambiente de confusão provocado por Deus
Vem para revelar o quê? Que nós estamos com uma visão desfocada. Toda vez que vem um ambiente de confusão no lugar, vem para revelar que a visão pode estar desfocada. Foi Deus que fez aquela confusão em Babel. Deus trouxe aquela confusão para dizer o quê? Tem uma visão desfocada aqui. Tem uma visão desfocada nesse lugar. Deixa eu te dizer, Gênesis 11, versículo de 1 a 7, eu não vou ler para a gente ir ganhando tempo. Deus mandou eles fazer a torre? Não. Deus falou com torre sobre eles? Falou de torre para eles? Não. Deus pediu que eles fizessem torre? Não. Deus não falou nada disso para eles, irmãos. Mas eles disseram: vamos fazer uma torre que toque o céu. Vamos fazer o nosso nome célebre. Vamos fazer uma cidade e uma torre. Vamos construir uma cidade e uma torre. Está na Bíblia. Uma cidade, bota aqui para mim, querido. Bota aqui, Gênesis capítulo 11. Depois disseram: venham e vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Isso é uma visão desfocada, porque a visão de Deus é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A remissão é para remir toda a terra, não é para encher cadeira. A remissão é para tocar todas as áreas de uma vida. Não é só para juntar pessoas num lugar, ainda que eu gosto de estar no lugar, porque Deus vem no lugar onde as pessoas estão dedicadas a um propósito. Mas a visão de Deus é macro, é coletiva. Embora Deus é sucinto, conciso e preciso, mas Deus é macro. Ele não é Deus dos evangélicos, Ele é Deus de toda a terra. Deus é Deus de toda a terra, irmãos. Pense nisso quando você pensar em Deus. Por isso Deus não vai se enquadrar, Deus não está refém à nossa crença evangeliquez. Deus não é refém da nossa fé evangeliquez. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Por que Ele faz? Porque Ele pode. E por que Ele pode? Porque Ele é Deus. Então eu não posso tornar Deus refém de algo que eu acredito e eu não acredito. Se não for do jeito que eu acredito, eu não acredito. E se Deus fizer de outro jeito? E se você arrumar a porta da sala e Deus entrar pela cozinha? E se você fizer de um jeito e Deus entrar de outro jeito? E se você que está com tudo organizado e Deus diz: você está organizado para você, não para mim. De repente eu vou fazer algo sobrenatural para você entender como eu funciono. Irmãos, até hoje o homem continua tentando tocar o céu da sua maneira. O homem até hoje ele procura tocar Deus através do seu desempenho. Isso é bom, porque em partes é bom, porque nós temos um DNA criativo de Deus. Deus nos deu um DNA criativo. Então é muito comum o homem ser criativo. Por quê? Porque Deus deu esse DNA criativo para o homem. Nós herdamos isso de Deus. O problema não é criar, mas é criar o que queremos, não o que Deus está pedindo. Você está me entendendo? E chama isso de aliança. Isso não é aliança, porque como nós começamos a falar ontem, aliança parte de Deus, não de mim. Deus chamou Abraão, fez uma aliança com Abraão, firmou a aliança, confirmou a aliança, e só diz para Abraão: guarda a minha aliança. Ou seja, você guarda a aliança. Até hoje nós tentamos tocar essa fé babilônica. Ela é firmada no desempenho. E você vai ver que eles estavam construindo uma cidade e uma torre. Aí Deus veio, confundiu as línguas. A Bíblia diz assim, ó, tá aí, bota ali para mim, Gênesis capítulo 11. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se puserem a fazer daqui em diante lhes será possível. Venham, vamos descer e confundir as línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir não fala da torre. Porque eu acredito que até hoje Babilônia constrói torres para tocar Deus através do desempenho. Querido, você não toca Deus através do seu desempenho. Isso é o que a religião ensina. Você não toca Deus através do seu desempenho.
Porque até hoje o homem continua tentando tocar os céus, tocar Deus pelo seu DNA criativo. Diga comigo, fé babilônica. Querido, essa fé babilônica, ela é firmada no desempenho. Pastor, o senhor falando isso, parece que o senhor não quer que a gente faça nada. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas vezes o que nós fazemos não vai tocar a Deus, porque a gente não para ouvir, a gente quer falar. Você já viu que você vai orar, você só fala, você não ouve? Se a maior ferramenta de um profeta é seu ouvido, não é sua boca. Nós temos que aprender a ouvir a Deus e não falar de Deus primeiro. A gente quer falar de Deus primeiro sem ouvir a Deus. A sua maior ferramenta é o seu ouvido. Quando o Senhor diz, ouve Israel, o Senhor, então afine seus ouvidos, aquieta-te, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. A nossa oração parece que a gente vai dar conselho para Deus. Você já viu isso? A gente vai aconselhar a Deus o que Ele tem que fazer. A gente adora muito pouco. O nosso desempenho está em fazer e dar ideia para Deus. Parece que Deus esqueceu. Parece que Deus não sabe o que Ele tem que fazer. E a gente fica dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. E tem gente que não se contenta só em dizer o que Deus tem que fazer. Ele dá dias para Deus. Ele dá prazo. Diz, o senhor tem 15 dias. Porque segundo a minha palavra, e Deus diz, gente, vamos trabalhar porque Ele está orando. E a gente não para ouvir o Senhor. Eu fico imaginando Deus falando com os anjos, com os serafins, com os querubins, dizendo assim, gente, vamos orar, porque o Luiz ele está orando e tem que acontecer, porque ele deu um prazo, nós temos só 15 dias. Porque eu sou profeta na casa. Isso só revela imaturidade, irmãos. Isso só revela falta de comunhão com Deus. Falta de comunhão. Porque, querido, se você tem uma aliança com Deus, você vai sempre esperar Deus falar primeiro. Porque senão você pode estar desempenhando muito, fazendo muito, e perdendo sua família, perdendo seus amigos. Mas Senhor, vai ter que fazer. Não é isso. Naquele dia o Senhor vai te chamar e você vai dizer, mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu construí uma igreja nova, em teu nome eu abri uma empresa, em teu nome eu fiz. O Senhor vai dizer, mas apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora eu te pergunto, é iniquidade curar um enfermo? É iniquidade profetizar? Quando você faz isso que Deus não mandou, quando você faz uma coisa que Deus não disse para fazer, se torna iniquidade. Você já viu Deus te dizendo assim, é iniquidade, você profetizou, é iniquidade. Deus dizia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nos últimos dias, querido, o que vai valer não é o que você faz, é quem você está se tornando por aquilo que você faz. Se isso que você está fazendo está tornando você uma pessoa mais amarga, mais difícil. Eu conheço pastores, eu conheço homens que estão ganhando dinheiro à reveria, seus ministérios estão crescendo e eles estão numa pilha de nervos, estão com burnout, estão morrendo. Eles não precisam orar, eles precisam de um psicólogo, eles precisam de um psiquiatra. Por quê? Porque excesso de trabalho, excesso de coisas. Para tudo. O Senhor diz, por isso que nós paramos 7 dias aqui para buscar a Deus, irmãos, antes de começar o ano. Na virada, e já viemos no primeiro dia. Para quê? Porque a gente tem que sossegar a alma. Tu pensa que eu não tenho vontade de viajar? Eu queria passear com a pastora Iraci, queria fazer um cruzeiro. Ela quer fazer, eu não quero. Eu já ando de ferro-bote, para que eu vou fazer cruzeiro? Mas a gente gasta. Às vezes nós combinamos, não, ano que vem a gente vai viajar, vamos deixar alguém fazendo a primícia, mas vai chegando no final do ano, irmão. É como se o Senhor aquietasse a gente e dissesse assim, não,
Depois 6 anos na terra, depois eu vou levar vocês. Ano passado eu fui em 9 nações. Depois de 6 anos na terra, depois vocês vão fazer muita coisa, mas aquieta esses 7 dias. Deixa eu falar. Deixa eu recomeçar com vocês alguma coisa nova que vocês ainda não entenderam. Eis que eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Essa noite eu vim dizer: você não vai ter uma aliança com Deus se você não se aquietar. Se você não se aquietar, você não vai ter uma aliança com Deus. Ah, mas estão falando. Deixa todo mundo falar, irmão. Deixa falar, deixa brigar, deixa rasgar, deixa criticar, deixa fazer o que quiser. Deus dá aos seus enquanto dormem. Não fala para alguém que está do seu lado: vai dormir, irmão. Diga para ele: não incomoda não, irmão, vai dormir. Mas fala: não incomoda não, crente. Vai descansar, irmão, vai relaxar. Vai, Marcelo, relaxar, descansar. Você quer fazer muita coisa. Marta, fala para ele: Marta, 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 Marta. Fala aí: ô Marta, 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 você está ansiosa e ocupada com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Uma coisa, diga comigo: uma coisa. Não, uma coisa. E a Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Uma coisa. As 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, aparece aos pés de Jesus. Agora, Marta estava fazendo alguma coisa ruim? Não, ela estava fazendo a comida, irmão. Ela estava preparando o banquete. Jesus, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Sabe o que está acabando com você? Muitas coisas. Não, mas eu tenho que produzir. Você tem que parar para ouvir a Deus. Ei, para um dia por semana para ouvir a Deus. O Shabat, irmãos, era para isso. O Shabat era para isso. Porque o judeu guarda o sábado, mas não era para o judeu guardar o sábado, era para o sábado guardar o judeu. O descanso é para te guardar. Por isso você pode guardar o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Está falando de descanso. O Deus que você conhece se cansa, mas ele descansou. Para deixar um princípio pedagógico para a gente, você precisa descansar. E às vezes você está cansado porque você quer fazer tudo de uma vez só. Você não respeita o processo, as etapas. Você não respeita os processos e as etapas. Porque parece que se você não tem um plano de ação para enriquecer, para prosperar, parece que você está desviado. Não, irmãos. Às vezes você senta no avião do lado de alguém, você conversa 1 hora enquanto o voo passa, você descobre tudo que a pessoa faz, ela descobre tudo que você faz, mas na saída que você pergunta: como é seu nome? Porque parece que para ela é mais importante o que você faz do que aquilo que você é. Ei, Deus não te vê assim. Para Deus é mais importante o que você é do que aquilo que você faz. Então, se você deseja ter uma aliança com Deus nesse ano que se inicia, aquieta-te um pouco, para ouvir um pouco, depois vai trabalhar. Até porque descanso antes do trabalho é preguiça. Depois você vai trabalhar, mas agora você tem o que fazer, você tem o que dizer, você sabe como se mover. Irmãos, eles deixaram de edificar a cidade, mas até hoje homens continuam construindo torres. Muitos líderes que não pode ter sua torre, ele também não se preocupa em edificar a cidade. Ele só edifica a cidade se ele conseguir ter a sua torre. Eu até construo a cidade, mas só se eu puder fazer a minha torre. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. O espírito babilônico reconhece que Deus existe, mas não se submete à sua vontade. Ele quer alcançar Deus da sua maneira.
Tem pessoas que a pessoa vem cheia de problema, aí vai se aconselhar com a gente diz, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ir no monte. Às vezes a pessoa, irmão, ela só precisa ser abraçada. E alguém dizer para ela, se aquieta-te um pouco, querido. Para de pensar besteira. A gente empurra todo mundo para a oração, para o jejum. A gente empurra todo mundo para dar uma oferta. Mas a gente tem que empurrar as pessoas para descansar também. Amém, meu irmão? Amém. Depois você lê Apocalipse 18, porque a Babilônia, ali no Apocalipse 18, fala de Babilônia. Eu estou dando os textos, depois você estuda. Babilônia, ela produz um tipo de gente que produz um tipo de prática. E nesse texto nós vemos a queda de Babilônia. E você vai ver que o diabo, ele não cria, ele copia. Ele copia. Quem cria aqui é Deus, meu irmão. Quem cria é Deus. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 8. Deuteronômio capítulo 6, versículo de 4 a 8. Bota aqui para mim. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os seus olhos. Na mão e na mão e aonde? Onde o Senhor mandou botar o sinal? Na mão e na testa. Aí você lê Apocalipse 13. Bota aí Apocalipse 13, versículo 16 e 17. Apocalipse 13 está escrito assim: a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes sejam dadas certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Deus mandou você inculcar na cabeça e guardar na mão. O diabo vai lá e diz que vai ter uma marca da besta. Aonde? E na mão. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo não cria, só copia. A forma de pensar, irmãos, padroniza o comportamento. Se você for estudar Apocalipse capítulo 18, versículo 12 ao 16, você vai ver que Babilônia também tem linho fino. No capítulo 19, versículo 7 de Apocalipse, fala do linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Mas Babilônia também tem linho fino, ou seja, Babilônia também tem atos de justiça. Babilônia também tem obra social. Tem ouro, pérolas, pedras preciosas. E se você ler Apocalipse capítulo 21, versículo 19 a 21, pedras preciosas, pérolas, ouro puro, está na Jerusalém que desce do céu. Babilônia também tem ouro, só que não é puro. O puro está na cidade que desce dos céus. O que é que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui para falar de escatologia, não é isso. Eu estou dizendo para isso porque é muito sutil. Babilônia é muito sutil. Vem para confundir as suas ações. E Babilônia, Deus não vai buscar você que tem que sair dela. Babilônia é um modus operandi de Satanás, irmãos. É uma forma de operar que confunde. E eu ouso falar que, infelizmente, em muitos lugares, e às vezes até na igreja, a forma de enriquecer o povo, a forma de trazer justiça social, a forma de ensinar sobre riquezas, sobre prosperidade, muitas vezes está equivocada. Os princípios são babilônicos, não são abraâmicos, não são celestiais. Tem um jeito de prosperar debaixo de uma aliança, irmãos. Tem um jeito de viver de uma forma correta debaixo de uma aliança, sem balança enganosa, sem enganar, sem mentir, sem enganar. Tem um jeito. O diabo sempre vai querer criar um atalho, mas só Jesus tem um caminho para você que não tem atalho, irmãos.
Se você tem uma aliança com Deus, você não pode tropeçar nos detalhes da aliança. Você tem que ler aquelas letras miúdas do contrato. Aquelas letras miúdas. Por isso que para muitos a grande tribulação é a destruição da terra. Para mim é um fogo renovador. É um fogo que vai purificar a terra. Aleluia. Aquilo que você está chamando de luta pode ser o fogo que está purificando seu coração, que está purificando a sua mente. Aquilo que você chama de pressão, de guerra, quem sabe Deus está tirando de você orgulho, está tirando de você soberba, está tirando de você mentira. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com você. Aleluia. E Ele te quer como Ele é, santo, puro, verdadeiro. Deus se move dentro de um espaço chamado verdade. Deus derrama a sua glória dentro da verdade. Aleluia. Isso é adoração, isso é intercessão. Fizemos aqui hoje pela manhã. É proclamar. Adorar é se apropriar do que Deus é. Interceder é se colocar naquilo que Deus está fazendo. Proclamar é falar do que Deus está falando. Irmãos, a maior luta, quem prega, tu sabe disso, Salvo, o Vânio sabe, Erivelto, o Anderson que congrega em outra igreja, sabe, todo mundo sabe, quem prega sabe. A nossa maior luta para pregar não é o que vamos pregar, porque a gente conhece Bíblia. Cada enxadada é 10 minhocas, irmão. Cada vez que eu abro a Bíblia, eu tenho que pegar o caderno e a caneta ou o iPad para escrever, porque cada vez que eu leio, salta um monte de coisa. Cada conversa que a gente tem com os homens, com as mulheres de Deus, meu irmão, é um sermão por dia. É um sermão a cada 10 minutos. Eu vim aqui hoje orar 2h30, 3 horas aqui. Eu escrevi, meu Deus, eu tenho muitos sermões, mas mensagem eu só tenho uma. Jesus Cristo, Cristo em vós é a esperança da glória. Então o negócio não é pregar. Pregar qualquer um pode fazer. A IA vai fazer isso para você daqui a pouco. A IA já está fazendo. Você conversa com a IA. Oi IA, tudo bem? Ela diz, tudo bem, como você está? Eu estou bem. E você vai na igreja hoje? Não, eu não vou na igreja porque eu sou inteligência artificial. Mas eu vou na igreja porque eu sou crente. E nós conversamos nesse nível. Então a IA daqui a pouco está fazendo sermão para você. Ela vai pregar no seu lugar. Agora eu quero ver ela transmitir a vida de Deus. Eu quero ver se ela vai conseguir botar a mão no enfermo e ele ser curado. Eu quero ver se ela vai conseguir profetizar e declarar o que Deus está por fazer. Ela não vai conseguir. Então não se trata de informar, por favor, para de informar sobre Deus. Essa geração não precisa de mais informações sobre Deus, elas precisam de vida. Elas precisam que alguém transmita vida. Não é informação, é transmissão de vida. Aleluia. Então só faça se você estiver apaixonado, se você tiver uma aliança com Deus. Aleluia. Alguém está me entendendo aqui? Dá glória a Deus então. Deixa eu ver se você está ouvindo. Não se trata de pregar, irmão. Não se trata. Esse dia eu estava ouvindo uns louvor tão lindo. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. Tudo IA. Alguém me frustrou, disse, pastor, isso aí é IA. Eu digo, não é não, é aqui o nome do cara. Inácio Araújo, é IA. Tudo lindo, tudo lírico. Eu chorei um monte. Chorei um monte, falei em línguas. Deu uma raiva, irmão. Depois eu digo, mas é IA mesmo, cara. Daí eu fui lá e entrei. Sabe o que ela teve a cara de pau de me falar? Eu faço uma música para você. Aí eu escolhi um salmo e botei o salmo ali e saiu uma música com a minha voz, irmão. Rapaz, eu tô cantando pra caramba. Vocês são de verdade mesmo, não são, gente? Eu não sei não, essa camisa aí, Bruce, é do IA. Essa camisa é IA, Bruce. Irmãos, eu não estou denigrindo e menosprezando o trabalho de ninguém. Eu estou dizendo que nós vamos precisar da vida de Deus nesses dias.
Nós vamos precisar pregar teologia com lágrimas, Mateus. Nós vamos precisar profetizar com lágrimas. Não se trata de vaidade, não se trata de soberba, não se trata de prepotência, se trata de vida. Agora, enquanto eu tentar mostrar alguma coisa, eu não consigo mostrar a vida de Deus que corre das minhas veias. Esse mundo está precisando de ver Deus em alguém. Esse mundo está precisando de ver Cristo em alguém. Por favor, nós só crescemos em verdade se crescermos em graça. E só cresceremos em graça se crescermos em verdade. Amém, irmãos? Nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser verdadeiros. Só a vida com Deus vai salvar esse mundo de pecado. Só a vida com Deus vai transformar pessoas. Irmãos, se um homossexual entrar em Deus, ele vai ser amado. Ele vai achar graça de Deus. Vai, pastor? Vai. Mas a verdade de Deus para ele é: eu te amo, mas você é homem. Eu te amo, mas você é uma mulher. O amor de Deus ele não diminui a verdade de Deus. As pessoas estão separando o amor da disciplina. Não, irmãos, não separe o amor da disciplina. Deus ama tanto que corrige aquele que tem por filho. E se você é filho de Deus e você deseja ter aliança com Deus, quando a vara e o cajado entrarem, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deixa Deus se disciplinar, porque se estás sem disciplina, não és filho, és bastardo. Então, querido, por favor, hoje eu estava aqui orando de manhã com os irmãos, tão gostoso. Eu já fui em orações como essa anos atrás, Rafael, e a minha única coisa que eu pedia era: Senhor, me dá dom, eu quero ter dom. E eu quero ter dom. Oi, eu quero ter. Quem não quer ter dom? Eu quero ter dom. E no ambiente hoje de manhã até foi liberado isso. Olha, hoje Deus está distribuindo dons aqui. Agora, quando Sansão ficou cego, quando ele ficou cego, e ele pediu, eu não disse: Deus, eu te quero. Ele só disse: devolve a minha força. Deus devolveu a força. Ele usou ela e morreu. Então, querido, não reconcilie as pessoas com Deus só pelo teu dom. Você tem que reconciliar as pessoas com Deus pelo amor que você carrega no seu coração, pela revelação que você carrega de Cristo. As pessoas que olham para você, elas não devem desejar o dom que você tem, o dinheiro que você tem, a posição que você tem. Elas devem desejar: cara, eu queria amar como essa pessoa ama. Eu queria, meu Deus, eu queria ser livre de tudo e de todos como essa pessoa é. Então quando você for ganhar alguém para Jesus, assim: ô irmão, eu queria que você voltasse para a igreja, que eu estou com saudade de ouvir você no louvor. Não reconcilie as pessoas pelo dom. Reconcilie: irmãos, eu quero que você volte, porque Jesus tem uma obra na sua vida, querido. Jesus não terminou a obra. Nós não podemos reconciliar as pessoas com Deus só pelos dons. E ainda bem que começa Gênesis 12. Porque depois que a torre desaba, que a cidade para de construir, Deus começa uma aliança com um homem chamado Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão e começa dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Deus não está querendo separar a família de ninguém. Ele só está dizendo o seguinte: sai desse sistema, sai desse ambiente babilônico, sai desse ambiente, desse lugar. Uma ordem para mudar o padrão, para voltar à ideia original. Então hoje eu quero deixar essa mensagem para você. Vou falar um pouquinho de Abraão, mas eu quero deixar isso fixado no seu coração. A ideia de Deus para esta noite, para aqui, para nós, é dizer: saia, não dá mais para ser assim. Você não pode mais agir assim. Se você quer ter uma aliança com Deus, você vai ter que mudar.
você vai ter que mudar. Mudar o quê? A forma de você olhar para Deus. Você não pode olhar para Deus só como provedor, só como Deus misericordioso. Tem crente que está 30 anos na igreja, você cumprimenta ele: como é que você está, irmão? Ele diz: ai, só a misericórdia. Ele está na misericórdia há 30 anos, ele nunca entrou. E como é que você está, irmão? Ô pastor, estou na bênção de Deus. Tem gente que está só na misericórdia a vida inteira. Meu irmão, a misericórdia é para trazer você para dentro, mas não é para você viver nela todo dia, porque agora você já sabe o que tem que fazer. A misericórdia é para quem não sabe o que tem que fazer, irmão. Para quem sabe o que tem que fazer. Eu entrei pela misericórdia, eu entrei pela graça, mas agora eu vivo por fé. Eu vivo por fé. Eu tenho esperança. Eu sei que Deus vai mudar minha vida. Eu sei que Deus vai mudar o meu lar. Eu sei que Deus vai mudar minhas coisas. A forma de eu pensar. Mas a pessoa, como é que você está, irmão? Só a misericórdia. Alguns dizem até só o sangue. Está a vida inteira na cruz. Nunca chegou no tabernáculo. Nunca foi cheio do Espírito. Estou chamando você para andar, irmão. Vai para frente, irmão. Pelo amor de Deus, irmão, vai para frente. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Walking on the ceiling of a world you never see. There's a fiber optic cable running underneath the tree. You think the silence is empty, you think the ground is still, but we're sending electricity across the mossy hill. Tangled in the velvet, fingers in the dirt. Heal the forest fever, heal the forest hurt. Don't use your phone, we've got better reception. Buried in the roots, pure connection. A billion white threads, tighter than a vein, trading sugar for the secrets of the rain. Can you hear the mycelium whisper talking through the soil to the system?
a download. Death is just a code. We recycle every story on the subterranean road. From the oak to the pine, the signal travels fast, eating up the future and digesting all the past. Glow in the night, ultraviolet blue. We know where you walk, we are feeling you. Don't use your phone, we've got better reception. Buried in the roots, pure. Aleluia. Não sacrifica Jesus de novo. Com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. E graças a Deus, eu queria que você fizesse um paralelo com a fé abraâmica e com a fé babilônica. A fé babilônica vem pelo seu desempenho. A fé de Abraão, o Senhor disse: eu faço uma aliança contigo. Você só precisa sair. Sai desse ambiente. Sai desse ambiente de prisão. Sai desse lugar. Sai. Seja livre para me buscar. Seja livre para me adorar. Seja livre para entrar nesse lugar. Primeiro, irmão, Abraão tinha comunhão com Deus. Você vai ver que todo lugar que Abraão passou, depois que Deus o chamou, todo lugar que Abraão passou, ele construiu um altar. Você vai ver Abraão entrando na terra de Canaã, por onde ele passava, recebia uma palavra, respondia com altar. Todo lugar ele recebia uma palavra, respondia com altar. A segunda coisa, Abraão teve uma revelação da Trindade na ação. Teve, irmão? Teve. Jesus deixou claro quando Jesus disse: Abraão viu o meu dia e glorificou. Ele não é o pai da fé, irmãos. Ele não é um pai da fé irresponsável. Não foi porque Deus olhou e disse: eu vou chamar ele. Não, ele também respondeu. Ele respondeu corretamente muitas coisas que Deus fez através dele. Se você olhar para Gênesis capítulo 18, versículo de 1 a 3, foram visitar Abraão naquele dia. Em Gênesis 18, 2 foi destruir Sodoma e 1 ficou com Abraão. Quem será que jantou com Abraão aquele dia, irmão? Quem será que comeu com Abraão naquele dia? Quem foi lá e declarou descendência? Quem foi lá e disse: a sua mulher vai ter um filho? E ela riu. Quem foi aquele homem que Abraão chamou de Senhor? Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, ao meio-dia. Levantou ele os olhos e olhou, e aí 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Eu não vou ler porque o texto é grande, eu quero ficar aqui com vocês. Um judeu chamado Aster Strater, ele tem um livrinho pequenininho, tão bonitinho o livrinho. A pergunta é: quem almoçou com Abraão? Quem você acha que almoçou com Abraão naquele dia? Irmão, um homem que Deus tem uma aliança, Deus vai revelar Jesus na íntegra para ele. O Espírito Santo vai revelar Jesus na íntegra. Por isso que ele é maluco, por isso que parece que ele fala umas coisas nada a ver, porque todo mundo está indo por um caminho, parece que ele tem umas diretivas confusas, mas não tem, irmão, não tem. Abraão teve uma revelação clara da Trindade em ação. 2 anjos foram destruir Sodoma e 1 ficou com Abraão, dizendo o que ia acontecer dali por diante. Eu quero crer que o meu Jesus almoçou com Abraão naquele dia. O Jesus que ainda não tinha sido encarnado, que ainda ele comeu com Abraão, irmão. Irmão, porque um homem de aliança, ele é fora da casinha. Deus não vai mandar qualquer anjo, ô Fábio. Ô Jacques, tu acha que Deus vai mandar qualquer anjo? Quando Deus tem aliança, não é qualquer um que vem, irmão. Não é qualquer. Você quer ter uma aliança meu, ou você quer ser só evangélico?
Você quer ter uma aliança ou quer ser só evangélico? Não, mas é que eu era católico, agora sou evangélico. Eu parei de adorar a imagem, mas aí agora adoro pessoas. Você quer ter uma aliança com Deus mesmo? Você quer preparar a mesa, convidar Jesus? Você quer ouvir o que os céus têm para dizer para os próximos dias? Outra coisa, Abraão teve uma revelação clara de Jesus e da sua obra. João 8,56, o próprio Jesus, quando esteve nessa terra, ele disse: Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. E ainda Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Gênesis 14, versículo 17 e 20, Abraão se encontra com o rei Melquisedeque, rei de Salém, que é o nome antigo de Jerusalém, rei de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo. E quem é que é rei e sacerdote? Que te dá pão e vinho, irmão. Para quem Abraão dizimou naquele dia, meu Deus? Hebreus capítulo 7, versículo 1 diz que é um rei de justiça, rei de paz. Quem é esse? Que permanece sacerdote para sempre. Versículo 3 versículo 3 de Hebreus, versículo 3 do capítulo 7 diz que permanece sacerdote para sempre. Abraão se encontra com um rei sem início e sem fim de vidas, que é quem é o princípio, irmão, e o fim. Vamos para frente. Abraão teve uma revelação de Cristo crucificado. Teve. Porque quando Abraão chama Isaque, põe a lenha sobre os seus ombros. Quando Abraão vai sacrificar seu filho, ele pré-anuncia o que Deus ia fazer com o seu filho também. Tudo que Abraão fez, ele apontou para Cristo, irmãos. Ele viu a glória. Um homem de aliança vai ver a glória. É muito mais do que só a igreja, irmãos. Meu irmão, acorda, você é um homem de aliança, uma mulher de aliança. Os céus estão esperando, aguardando ardentemente a restauração de tudo. Mas enquanto tudo não é restaurado, você pode ir sendo restaurado e vendo tudo. Eu estou esperando a restauração de tudo. Está esperando a restauração de tudo? Quem está esperando a restauração de tudo? Mas enquanto tudo não é restaurado, você pode ser restaurado e ver tudo. Enquanto tudo não está sendo restaurado, você pode ver tudo. Por isso a pressão, por isso o fogo. Abraão colocou a lenha sobre o seu filho, apontando para Cristo na cruz. Deus, o Pai eterno, Abraão, o pai da fé, pré-anuncia o que Deus ia fazer em oferecer seu filho. Só alguém profético pré-anuncia com a sua vida e atitude o que Deus vai fazer. Eu vou repetir: só alguém profético pré-anuncia com a sua vida. Então às vezes a pressão está sobre você. Você diz: o que está acontecendo? Você está pré-anunciando alguma coisa que Deus vai fazer. Eu não sei se é comum com você, comigo às vezes me dá uma dor no ombro. O Senhor diz: tem alguém aqui com dor no ombro. Às vezes eu venho pregar, será me dá um ruim. É como se tivesse alguém no auditório com aquele problema. Aí você diz: está amarrado, o senhor está exagerando. Não, irmão. Uma pessoa profética, um homem e uma mulher que são proféticos, eles pré-anunciam com a sua vida, não é com a sua palavra, é com a sua vida. Ele pré-anuncia o que Deus está por fazer. Por isso muitas coisas aconteceram com você e era necessário que acontecesse, para você se tornar e se tornando a pessoa que você está se tornando. Tem muitas coisas que aconteceu com você que era necessário que acontecesse para você se tornar o que você está se tornando.
Para quê? Para você se tornar alguém profético. Alguém que tem aliança com Deus vai ser profético, porque ele está sempre pré-anunciando com a sua vida, com as suas ações, com as suas reações, o que Jesus está por fazer. Alguém está me entendendo aqui? Eu estou falando de você. Você está aqui, você está em casa me assistindo. É para você essa palavra. Aleluia. Só alguém profético pré-anuncia. Guarda isso. Guarda isso. Só alguém profético pré-anuncia com a sua vida e atitudes o que Deus vai fazer. Então como é que eu sei que alguém vai fazer? Eu vou pedir para alguém orar por mim? Não, anda perto de gente profética. Não adivinho, profético. Não adivinho, profético. Está sempre apontando para quem Jesus é. Outra coisa, Abraão, ele creu na ressurreição. Abraão creu na ressurreição? Creu. Bota aqui para mim Hebreus capítulo 11, versículo 17. Abraão creu na ressurreição. Olha aqui. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para... Quem foi o primeiro a acreditar em ressurreição? Quem foi o primeiro homem na terra a acreditar em ressurreição? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Um homem de aliança acredita na ressurreição. Um homem de aliança, ele não tem aliança só para prosperar, ele não tem aliança só para ser famoso, só para ser conhecido. Ele tem uma aliança porque ele acredita na ressurreição. Você acredita na ressurreição? Esse homem que nós começamos a falar dele ontem. Outra coisa, Abraão teve uma revelação da Nova Jerusalém. Abraão teve uma revelação da Nova Jerusalém? Teve. Bota aqui Hebreus capítulo 11. Irmãos, Hebreus é a graça explicando a lei. É lindo demais. Hebreus, a graça explicando a lei. Acredita-se que foi uma mulher que escreveu Hebreus. É, porque no final ela diz assim: com essas poucas palavras escreveu 13 capítulos. É só para você relaxar um pouco. Vamos lá, Hebreus 11. Oh meu Deus, que coisa boa falar de ressurreição. Hebreus 11, versículo 8. Hebreus 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Tabernaculou, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele ficou tabernaculando? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e o edificador. Abraão estava aguardando a nova Jerusalém que descia do céu, irmãos. Que homem de aliança, que na sua época já tinha revelações de Jesus, irmão. Que doideira. Ele saiu para ir para um lugar, mas não sabia para onde era. Ele tinha convicção que existia, mas não sabia onde era. Que cidade existe na terra que foi construída por Deus? Nenhuma. Mas só tem uma cidade que foi construída por Deus, que Deus é o arquiteto e o construtor, e ela um dia vai descer aqui, aleluia. Oh meu Deus, alguém dá glória, dá glória. Isso, eu creio, diga: eu creio, Senhor, eu creio nisso, aleluia. A fé babilônica quer construir cidade, a fé eterna de Abraão não constrói, ela caminha esperando a nova Jerusalém.
A fé abraâmica está dizendo: constrói uma torre para chegar a Deus. A fé babilônica quer construir algo para chegar a Deus. A fé abraâmica diz assim: descerá e virá com a sua glória e trará a sua cidade edificada. Ei, meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Ele vai voltar, irmão. Diga para alguém isso: ele vai voltar. Ele buscava uma cidade, um reino eterno. Ele buscava uma cidade que tem fundamento. Ela tem fundamento porque não foi um homem que levantou, foi Deus. E tudo que Deus levanta tem fundamento. Não é pela minha escada que você vai chegar a Deus. Nós estamos aqui para atraí-lo. Amém, irmãos? Nós construímos altar de adoração, buscamos ao Senhor e intercedemos, porque nós queremos o Senhor. Abraão teve uma revelação da igreja. Não, aí não. Abraão teve uma revelação da igreja? Teve, irmão. Ele teve uma revelação da igreja, porque o Senhor prometeu para ele. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, o Senhor disse para ele o que? Em ti serão benditas quantas famílias? Todas as famílias da terra, todas, não só os judeus, mas também os gentios. Ele entendeu que não era só para os judeus, mas para todas as nações da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Esses 3 versículos explicam o propósito de Deus. Toda a família, toda a terra, todos os povos serão abençoados por meio de ti. A visão de Deus sempre foi macro. Esta frase está contida o alvo final de Deus. Pronto, agora eu já sei qual é o alvo final de Deus. Qual é o alvo final de Deus? Não é encher as cadeiras da igreja do Mevan. O alvo final de Deus não é ter uma igreja maior só para encher de gente. Não, o alvo final de Deus é ter um lugar de preparação, porque Deus quer enviar essas pessoas para toda a terra. Deus quer enviar profetas, ministros. Não, Deus, eu quero profetizar, eu vou profetizar. Nós vamos preparar pessoas nos 5 ministérios aqui, irmãos. Nós vamos ter pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos. Esse lugar vai ser um lugar. Itajaí, te prepara, Itajaí. Te prepara, Itajaí. Talvez por isso que esse ano a convenção não vai ser no centro de eventos, vai ser aqui. Te prepare, Itajaí, porque nós vamos preparar pessoas para os 5 ministérios, porque a gente já sabe qual é a visão final de Deus. A visão final de Deus não é encher cadeira, não é contabilizar. Nós temos 2.000 membros, 3.000 membros, 5.000 membros, 20.000 membros. Não, a minha visão é todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Vem saltando sobre os montes,